Então, vamos dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Hoje a gente vai fazer a primeira parte da questão 59, porque a questão 59 é bem grande, dá um resumo do capítulo. Então, a gente começa aqui no nosso estudo a partir do início dela, né? Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, questão 59. Vou lendo, em seguida a Monitere vai fazer as considerações que ela acha viável, né, para essa leitura. Nós faremos. Faremos, né, essas considerações. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados, mas o exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico, que era o caso das parábolas, né? A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Então, ele traz para a gente aqui, às vezes, uma frase, né, desse livro traz várias reflexões. Mas, nesse caso aqui, são muitas reflexões mesmo sobre poucas palavras, porque é um resumo do capítulo que a gente acaba de estudar, né? Então, ele traz aqui para a gente que as religiões, né, antes eram regidas por teorias baseadas em sentido alegórico, até porque não era possível que fosse esclarecido ao povo naquele momento, né, o verdadeiro sentido das palavras, né, mas que, conforme a ciência vai adentrando, a ignorância vai saindo. Então, as bases religiosas começam agora a se modificar para que sejam alicerçadas, adequadas às bases da razão. Então, ele cita aqui, por exemplo, a questão do movimento da Terra, né, que antes não era uma teoria aceita pela comunidade, sobretudo religiosa, e também traz a questão do Adão sendo o primeiro homem, né, como sendo o primeiro ser humano exclusivo aqui na Terra, né, no planeta, o que a gente já estudou aqui no capítulo 2, né? Então ele traz essa abordagem, não é isso? É isso. É, eu acho que a gente tem que pensar inicialmente também que qualquer informação que a gente tenha, tanto quanto nas escrituras bíblicas ou até mesmo da ciência, ainda está longe, né, da gente realmente saber a verdade, né? Porque a gente entende que o Criador ele é tão perfeito, né? Tanto que ele é o Criador, suas criações, né? Então a gente seria improvável a gente chegar próximo, né, do que realmente aconteceu, né? Fiz essa consideração aqui primeiramente. E levando agora para o entendimento das escrituras, né, que está na Bíblia, a gente já havia falado anteriormente, porque muito se falava por parábolas, né? Sim. E as pessoas, a gente entende, você falou um ponto importante da ignorância, né? Então, muito se baseava naquilo, mas não tinha a evolução correta para entender certas palavras, né, que Cristo trouxe para aquela época, né? Então a gente entende que a fé, tudo que a gente criou, que a gente teve como embasamento na nossa fé, a gente expandiu junto à razão, né? Que posteriormente a ciência veio nos trazer grandes descobertas, né? Que hoje a gente entende que
faz mais sentido, né? Que aquelas dúvidas que a gente tinha, né? Principalmente outras gerações, aquelas dúvidas, porque parece que era muito pouco, né? Tudo que se entendia acerca da criação. Então, hoje, a gente tendo como base o que a ciência nos ensinou, parece que expande, né, a nossa mente e tira um pouco aquelas dúvidas, né? Principalmente sobre. Eu sempre tive muita curiosidade sobre as raças, né? Eu pensava assim, é, por que tão diferente, né? Raças tão diferentes, né? Tanto fisicamente quanto os costumes, né? E a gente Cultura, né? entende, com esses estudos, a gente vai entendendo, né? E eu acredito que tudo está ligado à fé junto à razão, né? Essa que a ciência nos mostra. Exatamente. Aqui, aqui que ele vai tratar dessa questão de que, às vezes, o que era visto como alegoria fica provado que era realmente uma alegoria, então serve para que a gente consiga recalcular a nossa rota e interpretar conforme as escrituras querem nos ensinar, e não conforme a gente acredita que seja o mais fácil de entender, né, que seja ao sentido literal, né? E a gente, tendo esse entendimento, a gente até volta nessas considerações bíblicas, né? E a gente entende que era o que eles tinham ali naquele momento, né? É o que eles tinham para nos apresentar, e a gente pensa também que realmente não dava para ser explicado tudo mesmo, né? Porque éramos pessoas ignorantes que às vezes se falasse da forma como é falado hoje, né? Mas a gente jamais poderia entender ou acreditar, né, que aquilo realmente era, né? Ainda somos. Eu, Então, às vezes, eu fico perguntando, eu fico pensando assim, se o que os espíritos nos dizem hoje são realmente a serem levados literalmente. A gente já chegou nessa maturidade moral de levar o que os espíritos ainda nos dizem como sendo uma verdade literal, ou se a nossa maturidade ainda não nos permite alcançar esse esse pensamento. entendimento, né? E daqui a um tempo, assim como a gente estuda os antepassados, seremos estudados. E Exatamente. pode ser que descubra dessa forma que eram também muito do que a gente levava como sendo verdade em contexto, era também parábolas, porque a gente não tem hoje ainda capacidade de De entender, né? interpretar, entender algumas coisas, né? Isso. Essa questão do geocentrismo, a gente já falou do geocentrismo Não, no que você não, leu? Ainda não? já falou, né? A Já Terra falou. gira, Uhum. já falou. Porque a gente pensava, né? Nós pensávamos que nós éramos o centro do universo, né? Então, quer dizer, a gente ainda se coloca, né, no ponto que a gente se engrandece, a gente não pensa, né, em quantas coisas há ao nosso redor, né, ao redor da Isso. Terra, e que impulsionam, na verdade, nos impulsionam, né? Verdade. Vamos continuar? Vamos. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação há 4.000 anos. Há 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. E o texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á
Daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em horas, realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza. Ou seja, não foi em horas, né? Foi em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora Mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, Nola mostra, sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Então, quer dizer, Deus ficaria menor ou maior só pelo fato de que essa obra não foi realizada em horas, e sim em processos explicados pela ciência, que foram, na verdade, resultado de milhões de anos. Não, ele ainda é o criador, ele é o responsável por criar e gerir, né, e administrar tudo isso que está aqui, e não tira de sua onipotência, do seu poder, da sua majestade, essa obra magnífica, o fato de que, ao invés de ela ter sido criada praticamente instantaneamente, ela ter sido criada num prazo maior de tempo. Até porque o tempo para a gente aqui encarnado é muito limitado, né? A gente não tem noção de tempo enquanto está encarnado. O espírito é eterno, né? E então para a gente fica cada vez mais difícil entender a idade do espírito, a idade dos acontecimentos, né? Porque a vida aqui na carne é muito pequena, muito curta, né? Aliás, é muito curta, não precisa de ser pequena, ela é muito curta. Então, aqui nesse parágrafo, a gente entende isso que ele está tentando dizer. Não é por conta de que não foi interpretado corretamente o texto que ele esteve errado, né? E não é por conta de que agora interpretado de maneira séria, ciente, levando em conta a ciência, que Deus vai ficar menos majestoso do que o é. É verdade, porque a gente entende que tem um momento certo para as descobertas, né? O momento certo da nossa criação, por exemplo, e o momento certo para a gente entender algumas coisas acerca disso, né? E que a gente ainda vai estar longe de entender completamente, né? Como a gente pensa nas criações das criações, eu estava até vendo uma reportagem sexta-feira eu estava vendo uma reportagem da criação de umas rochas, sabe? A ciência diz que aquelas rochas têm mais ou menos 4 milhões de anos, né? Então a gente pensa assim, poxa, né? Se isso tem 4 milhões de anos, imagina quantos anos que a Terra tem, né? Pois é. Então a gente pensa que ainda está muito distante da gente entender alguns pontos, né? E eu fiquei assim, mais ainda chocada assim com a ciência de entender essa idade, né? Dessa descoberta. E ele até fala aí da questão dos fósseis, né? Quantas e quantas espécies já tiveram aqui, né? Para a gente poder entender quando que foi nossa criação, né? Verdade. É um processo muito lento, né? Porém majestoso. Ninguém vai tirar essa perspectiva, independente do tempo que foi criado, né? Com certeza. Então a gente encerra aqui a primeira parte, né, da questão 59. Provavelmente a gente vai dividir em mais duas partes até a gente terminar para finalizar esse capítulo, certo? Certo.
Você quer falar mais alguma coisa? Não, Não? Então tudo é isso. certo. Então vamos continuar no próximo vídeo, a gente continua a parte 2 a questão 59, né? Isso. Então, obrigado a todos que estão seguindo aqui, que estão acompanhando nosso estudo, né? Da primeira 50 em formato de texto, e da 50 adiante aqui no YouTube em formato vídeo. Obrigado, Mônica, por mais uma vez participar com a gente. Eu que agradeço. Então, até a Muito próxima. obrigada. Até logo. Tchau. Tchau.